Ao vivo! Uau! Estamos ao vivo, dia 6/11, quinto dia. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho que eu tô meio torto. Quinto dia do Estás Comigo! Com um tema muito especial, essa série de lives, ela vem com o tema do Salmo 139. O Salmo 139, do 8 ao 10, mas o Senhor tem falado conosco nesses últimos dias em todas as partes do Salmo 139. E é incrível, porque a gente pode ver que, sendo a mesma palavra, sendo o mesmo tema, o Senhor tem vários direcionamentos, várias formas de falar conosco, né? E cada vez é de uma forma diferente. Se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão conseguindo me ouvir, falem aí, tá? Se tiver algum problema com a internet, a gente vai se adaptando e a gente vai começando uma outra live, alguma coisa assim, tá bom? Mas vamos lá. Olá, Sandra. A Sandra já entrou aqui na live. Mas antes eu queria falar rapidinho. O motivo dessa campanha que o Senhor nos trouxe é a respeito para que Ele fala que o Senhor está conosco em todos os momentos, né? Em todos os lugares o Senhor está conosco, nas montanhas, nos vales, o Senhor está conosco. E a CC Negru, ela está localizada no centro de Guarulhos, Rua Luiz Facini, número 363, no segundo andar. Os nossos encontros são todos os domingos, às 7 horas. Se você é de Guarulhos e região, quer visitar a CC Negru e está aqui no YouTube ou no Instagram assistindo a gente, dá uma passadinha lá. Aqui na descrição no IGTV, ou na bio, ou na descrição desse vídeo no YouTube, tem o nosso endereço. E a pessoa que vai participar hoje conosco, que já entrou aqui na live, é a pastora Sandra Caldeira, da Igreja Nova Esperança Central, onde os encontros são todas as terças-feiras, às 8, ou todos os domingos, às 10 e às 18 horas. Pastora, me corrija se eu estiver errado, depois você me corrige. O endereço é na rua Frederico Abranches, número 245, em São Paulo. E se você está também lá pertinho da Igreja Nova Esperança Central, quer fazer uma visita, também vai estar o link aqui embaixo das redes sociais da Nova Esperança Central. E também no YouTube vai ter a descrição das redes sociais com endereço e tudo mais da Igreja Nova Esperança Central. Como de praxe, vamos só ler o Salmo 139 rapidinho. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces, sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descendo. Tu sabes o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu sabes o que eu vou dizer. Está em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente ou for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão
não é escura, e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferenças entre a luz e a escuridão. Tu criastes cada parte do meu corpo. Tu me formastes na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque vedes ser tímido. Tudo que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu vistes quando os meus olhos estavam sendo, quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo em segredo. Tu me vistes antes de eu nascer. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os seus pensamentos, eles são tantos. Se eu os contentasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. 19. Ó Deus, eu gostaria que tudo acabasse com os maus. Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de ti. Contra ti falam coisas ruins. Ó Senhor Deus, como odeio os que te odeiam, como desprezo os que são contra ti. Eu os odeio com todas as minhas forças. Eles são os meus inimigos. Ó Deus, examine-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Pastora Sandra, eu vou chamar você já aqui. Só tá eu e você, mas essa live ela fica salva e geralmente os irmãos eles assistem depois, então vai pro YouTube, vai pelo Instagram, então geralmente o pessoal assiste depois também. E depois o pessoal eles vão chegando também mais pra frente da live, tá bom? Eu vou te chamar já, tá? Eu sempre aperto da carinha aqui, peraí. Olá! Boa noite! Eu falei o horário certo? Falou. É às terças-feiras, 20 horas. É o culto de intercessão que nós temos lá na igreja. E aos domingos, às 10 horas e às 18 horas. Tá Ok. certinho? E o endereço também tá certo. Tá, mudamos agora, estamos num espaço novo. Saímos da Amaral Gurgel, agora estamos na Abranches. Eu ainda tô meio perdida no endereço, mas é esse que você falou mesmo. O Frederico Abrantes E 245. isso, fica bem atrás, assim, saindo do metrô Santa Cecília, fica realmente atrás. Tem a Igreja Católica na pracinha, nós ficamos atrás da Igreja Católica. Não tem como errar. Ficamos bem na avenida mesmo. Quem quiser também, sei lá, quem tá pro lado de Santo Amaro, se quiser pegar ônibus também que saia do terminal Santo Amaro, tem o ônibus Santa Cecília que passa em frente da igreja. Então, assim, é de facílimo acesso mesmo. Graças a Deus o Senhor nos presenteou com esse presente, com esse novo templo. Estamos em construção, porque foi um templo que o Senhor nos deu e precisamos aperfeiçoar por causa dessa pandemia, né? E estamos ajeitando algumas coisas, então estamos em obras, mas eu falo que a gente está, como diz o pastor Esdras, nós estamos andando no deserto e estamos enxergando a terra de Canaã. Glória a Deus. Então, daqui a pouquinho a gente já está no templo mesmo. Mas assim, já estamos congregando no templo mesmo que vai ser, que está tendo reforma, né? Então, o espaço que a gente está usando é como se fosse a recepção da igreja, né? Mas estamos felizes lá. Quem estiver na Santa Cecília, que às vezes está no serviço, né? E não consegue chegar até Guarulhos, ou quem vai assistir, quem está assistindo que mora lá próximo, trabalha lá próximo, estão mais do que convidados a estar conosco, cultuando ao Senhor lá. Glória a Deus, que bom.
Amém. Você pode ficar à vontade, pastora, fique à vontade. É, é, o, 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 o horário é todo seu, o momento é todo seu agora. Amém. Fique à Olha, não se vontade. fala isso para um pastor, viu? Fique à vontade para uma pregação. Não se Eu só fala, vou mas te tudo bem. lembrar quando tiver. Eu só vou te lembrar quando tiver acabando o tempo da live. Aí, se você quiser, a gente inicia a outra novamente. Aí eu te Não, não aviso, é falar, para ó, tá tanto, acabando, não. Não é pra... Eu sou tá? comportada, eu sou comportada. Mas amém. Eu fiquei muito lisonjeada com o convite de vocês. Faz tempo que eu não vou em Guarulhos, devido ao corre-corre, né, que a gente acaba tendo, aos afazeres que a gente tem na igreja também. Como pastora, não dá para ficar, mesmo que seja pastora auxiliar, mas não dá para ficar saindo direto, né? Mas eu estou devendo uma visita para vocês. Fui muito bem recebida quando eu fui, foi acolhedor, né? Uma coisa que a minha noiva falou, ela falou assim, são poucas as igrejas que recebem as pessoas acolhendo, né? Não só recebendo. E nós fomos muito bem acolhidas na igreja de vocês. Então precisamos voltar, com certeza, porque onde nós somos bem-vindas, nós temos que ir novamente, né? E Sim, que deixo bom. aqui já de antemão meu abraço para o pastor Amândio, né? Meus beijos. Quando o senhor for ver a live, sinta-se abraçado e beijado por mim. E em breve estaremos juntos novamente. Já sem longas demoras, vamos falar um pouquinho sobre o Salmo 139, que eu não vou ler de novo, porque já foi lido, né? Não tem necessidade de ler novamente. Mas o Senhor, ele trouxe algumas coisas no meu coração, né? Lendo esse salmo, e muita gente conhece ele por causa dos hinos que são ministrados, né? Famosos hinos que são ministrados. Mas às vezes a gente se pega cantando o hino sem refletir no que a letra quer dizer pra gente, né? E às vezes a gente chora por causa da melodia e não porque o que o Senhor está realmente falando aos nossos corações. Então hoje eu sei que vocês já tiveram aí uma semana, né? Na qual foi se falando sobre o Salmo 139. Então, aí nós vemos que com certeza a ministração de hoje não vai ser a ministração da primeira, da segunda, da terceira, não vai ser a ministração de ontem, porque como a palavra do Senhor fala que ela se renova cada manhã. Então, eu confesso que eu não quis ver e ouvir nenhuma live dessa campanha. Eu falei, Senhor, eu não vou porque eu não quero pregar por emoção. Eu não quero ministrar aquilo que já foi ministrado. Ou às vezes o Senhor até colocou algo no nosso coração, né? E aí fala assim, mas aquele pastor já falou isso, eu não vou falar de novo, né? E às vezes é o que o Senhor realmente quer tratar no coração, nos nossos corações, né? Então eu nem vi depois que eu tiver... quando eu terminar, eu começo a ver as lives antigas. Já pra... Tá bom? Então, se vocês ouvirem alguma coisa hoje que foi ministrado antes, realmente tome isso para você e veja, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Porque quando o Senhor começa a bater na mesma tecla várias vezes, é porque é algo que nós realmente precisamos ouvir. Não é, fulano deveria ouvir essa live, ciclano deveria ouvir essa live. Nossa, eu vou mandar esse vídeo para fulano de tal, porque ele precisa ouvir isso. Amém. Se fulano de tal precisa ouvir, amém. Mas se você está ouvindo primeiro, é porque o Senhor quer tratar no seu coração primeiro. É porque você precisa ser ministrado. É porque o Senhor precisa tratar algo no seu coração com relação a isso. E dentro desse Salmo 139, aqui nós conseguimos enxergar o quê? A grandeza de Deus de uma forma esplêndida, né? Aqui o Senhor, ele fala, eu fui ontem, eu sou hoje e eu vou ser eternamente. Porque aqui ele fala que ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe.
né? Quando começou-se a formar os ossos, quando começou a se formar, quando o espermatozoide entrou dentro do óvulo, o Senhor já sabia quem era você. Então ele te conheceu no passado, né? E aqui ele fala que ele nos conduz em caminhos retos. Então ele sabe para onde está te dirigindo. E aqui ele também fala que antes que você abra a sua boca, antes que você pense, antes que você haja, então ele conhece o seu futuro. Então, nós servimos a um Deus que ele conhece o teu passado, conhece o teu presente e conhece o seu futuro. E aí eu comecei a falar assim, Senhor, mas é tão óbvio esse salmo, né? Não tem muito assim o que falar, porque é tão óbvio. Só que o Senhor, ele começou a ministrar no meu coração a seguinte coisa. Por que que os meus filhos têm tais atitudes dentro da igreja e acha que eu não estou vendo? Por que que às vezes a gente tem tais atitudes dentro da igreja? Ah, o pastor não está vendo. O líder de louvor não está vendo. Mas se o Senhor, que é o seu Deus, ele te diz, eu te conheço. E você pode se esconder debaixo da cama que eu te conheço. Você pode se esconder dentro de uma caverna que eu sei onde você está. Então não adianta você se esconder. Não adianta você querer fazer as coisas por debaixo dos panos, porque eu te conheço e eu sei o que você está fazendo é errado. Então não tem o porquê esconder. Não tem o porquê você pegar e falar assim, nunca ninguém vai descobrir. Pode ser que nunca ninguém descubra. Mas o Deus que você todos os domingos levanta a sua mão e fala que é o Deus da sua vida, ele já descobriu. Ele já sabe que está errado. Ele já sabe que não adianta você tentar tapar o sol com a peneira. Primeiro porque o sol está nas mãos do Senhor. Então não adianta você fingir que não está acontecendo nada. Não adianta você fingir que você não está pecando. Não adianta você fingir abaixar a tampa do notebook quando você está vendo um filme pornográfico porque alguém está entrando, porque Deus já viu que você está vendo um filme pornográfico. Não adianta você pegar o seu celular e começar a ver sites impróprios para uma pessoa cristã. E o que eu digo impróprios é realmente sites de nudez, sites que não convém que você veja, porque você é uma pessoa casada, você é uma pessoa comprometida, você é uma pessoa que tenta levar as pessoas à adoração. Mas você fala assim, não, eu vou apagar todo o histórico do meu celular. Deus já viu. Deus viu que você entrou nesse site. Deus viu o que você fez de errado. Ah, pastor, então você está falando que eu não posso fazer nada. Porque tudo que eu fizer é pecado. Não. O que eu estou tentando te dizer é que tudo aquilo que você faz e que você quer fazer escondido é pecado. E se é pecado, não é do agrado de Deus. Eu fui líder de jovens um tempo atrás. Muito tempo atrás. Bastante tempo atrás. E eu costumava dizer para os meus jovens o seguinte: se você precisa esconder do seu pai e da sua mãe, né? Na época, como a maioria morava com os pais, né? Se você precisa esconder do seu pai e da sua mãe o que você está fazendo, significa que é errado. Significa que diante de Deus não é certo. Se os seus pais não podem saber, é porque alguma coisa está errada. Aí a gente traz para dentro da igreja, né? Se você está indo para determinados lugares que você torce para que nenhum irmão ou que o seu pastor não te veja naquele lugar, é porque não era para você estar naquele lugar. É porque aquele lugar é impróprio para você. Mas aí você fala, mas o meu pastor não vai ver, então eu vou continuar liderando. Eu vou continuar no grupo de louvor, eu vou continuar no grupo de intercessão, eu vou continuar sendo um crente perfeito. Mas aí sabe o que acontece?
quando você chega dentro do seu quarto, quando você entra dentro do seu carro, você está tão envergonhado por causa do pecado que você já começa a não orar mais. Porque você olha para Deus e fala assim, nossa, eu pequei tanto que eu não sou digna de chegar diante de Deus. E aí você vai se afastando, você vai se negligenciando, você vai deixando as coisas de Deus de lado. Por quê? Porque você não está mais conversando com Deus por vergonha. Porque você falou assim, Senhor, o Senhor conhece. O Senhor sabe que eu errei, o Senhor sabe que eu pequei, mas eu não consigo mais chegar diante de Ti. E aí é onde a sua fé vai se enfraquecendo. É onde você não vai conseguindo mais estar na presença de Deus. Eu congreguei na Quadrangular por 20 anos. 20, 18, 28, 30, 20 anos. Congreguei na Quadrangular. E fui ordenada pastora lá, né, tudo. E tinha namoros héteros. Eu não sou contra namoro hétero. Eu não tenho aversão a homem. Minha noiva até brinca comigo. Ela fala assim, então eu tenho que me preocupar 2 vezes, né? Porque 50% de homem e 50% de mulher. Não, amor, calma que o meu coração é todo seu. O meu coração no momento é todo lésbico. Mas eu lembro que quando eu comecei a namorar com ela, eu comecei escondido e namorei com ela por 5 anos escondido. 5 anos de namoro escondido. 4 anos e meio. Mas assim, e eu ficava, meu Deus, é pecado, realmente é pecado, porque eu tô fazendo escondido tudo aquilo que eu pregava para os jovens, né? Se você faz escondido, é pecado. E eu ficava assim, Senhor, é pecado, é pecado. Eu tô fazendo escondido, tô fazendo escondido dos meus pais, do meu pastor, dos meus líderes. E na época eu era líder de recepção, era pastora, tinha vários cargos na igreja. E eu fui entregando um, por vergonha, falei assim, eu tô pecando. Só que aí um belo dia, ela me apresentou, né, a CCNE. E quando eu fui na CCNE, fui até na CCNE de Santo André, a primeira vez que eu fui. Da pastora, esqueci o nome dela. Mas é a pastora de CCNE de Santo André, que agora não é mais a CCNE. E quando eu cheguei lá, na hora eu falei assim, gente, esse povo vai tudo pro inferno. Olha, homem com homem, mulher com mulher, Senhor do céu, tá todo mundo pecando, pai, vai todo mundo pro inferno. Aí depois eu olhei pro lado, vi aquela mulher do meu lado, eu falei, Jesus, mas eu vou acompanhar, porque eu também vou. Mas a palavra falou tão forte no meu coração, tão forte. Mas depois eu voltei pra cá. A pastora Fernanda de Santo André. E aí eu voltei pra casa e falei pra ela, nunca mais eu quero pisar na igreja. Numa igreja inclusiva. Porque eu tô julgando e isso não é certo. Passou-se uns 6 meses, aí depois eu fui na igreja quando ela era na Amaral Gurgel. E o Senhor falou grandemente ao meu coração. E naquele dia o Senhor falou o seguinte comigo. Você fala que se você faz as coisas escondido é pecado, certo? E aí na hora eu respondi, certo. Por isso que eu acho que eu tô pecando. E ele falou assim pra mim, e você também fala que se você não consegue mais se chegar diante de Deus para pedir perdão, porque você tá tão envergonhada, você tem a certeza absoluta do que você está fazendo é pecado, não é? Eu falei, é. Ele falou, quando você teve vergonha de se achegar a mim? E aí eu comecei a chorar e eu falei, nunca.
E ele falou assim, você, muito pelo contrário, você chega, você chora, você pede a minha ajuda, você pede a minha orientação. E eu peguei e falei assim, eu não tô pecando, porque eu nunca deixei de estar na sua presença. E foi algo libertador, e foi aonde eu contei para os meus pais, foi aonde eu contei para as pessoas, porque eu entendi naquele momento, eu não fui estudar a Bíblia para ver onde não era pecado, o homossexualismo, não fui, eu precisei que o Espírito Santo falasse comigo. E primeiro eu quis que o Espírito Santo, eu deixei ele falar comigo, né? Porque às vezes a gente quer que ele fale, mas não deixa ele falar, né? Sim. E eu deixei ele falar comigo. E quando ele pegou, quando eu realmente percebi, eu falei assim, eu não tenho vergonha. Eu não acho que o que eu estou fazendo é pecado, porque eu não tenho vergonha de me achegar diante do Senhor. E eu entendi isso. E aí eu fui falando com o Senhor, falando, foi onde eu dei abertura para o Espírito Santo trabalhar na minha vida e me mostrar que realmente não era pecado, enfim. E mostrar passagens bíblicas, enfim. Aí foi uma outra situação. Mas o que eu quero dizer com esse testemunho? Que não basta você ter vergonha das pessoas, mas quando você não consegue mais se achegar diante de Deus por causa de algo que você está fazendo errado, sim, pode ter certeza que isso é pecado. Essa semana chegou um rapaz lá na igreja e falou assim, pastora, eu tô ficando com alguns rapazes, não com alguns ao mesmo tempo, mas eu fico, eu tenho dificuldade de firmar um relacionamento. Isso é pecado? E aí eu peguei e perguntei assim pra ele, eu falei assim, se eu te visse hoje com um rapaz, amanhã com outro e depois com outro, você iria se envergonhar? Ele falou, muito. Aí eu peguei e falei assim, você já chegou diante de Deus e perguntou para Deus se isso é pecado? Ele falou, não. Eu não perguntei porque eu tenho vergonha de perguntar isso para Deus. Eu falei, então é pecado. Quando você tem vergonha de perguntar para Deus se o que você está fazendo é errado, é porque você sabe que é errado. E nós não conseguimos, por quê? Porque nós não conseguimos esconder de Deus. A gente não consegue olhar para Deus e falar assim, ele não viu. Ele viu. Ele viu que o que você fez não está correto. E aí também vamos para o lado, né? Quando você fez algo de bom, você não precisa ficar falando para todo mundo que você fez algo de bom. A palavra do Senhor fala, se a sua mão direita dá, a esquerda fica escondida. As pessoas não precisam ficar sabendo que você está ofertando, dando dízimo de R$1.000 na igreja. As pessoas não precisam saber disso. As pessoas não precisam ver que você ajudou um morador de rua. Mas aí você faz questão de colocar no Facebook, no Instagram, no Twitter e manda nas redes do WhatsApp, em todos os grupos que você tem, que você ajudou um morador de rua. Sabe o que é isso? Orgulho. Você tem que estar com o seu ego inflado. Você sempre tem que estar mostrando que você é uma boa pessoa. Não precisa. Deus, ele também vê as coisas boas que nós fazemos. E Deus sabe se o que você está fazendo realmente é porque você quis ajudar ou se é porque você quer status. Você quer se mostrar para o seu pastor que você pode participar da obra social da igreja. Você pode mostrar para o seu pastor que você é uma pessoa legal, que vale a pena colocar no grupo de louvor, porque você faz o bem. Deus, ele também vê a intenção do seu coração. E aí, aqui no versículo 22, diz assim, odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigo. Sonda, aí aqui, quem são essas pessoas? Você fala que as pessoas que aqui, né, o salmista está dizendo que ele não suporta nem olhar para a cara das pessoas que falam que odeia Deus. Quando você está na rodinha, num barzinho, num grupo de amigos, que as pessoas começam a falar mal de crente. Você dá risada
Ou você se impõe como um verdadeiro cristão? Ah, pastora, mas se descobrirem que eu sou crente, eu não vou mais andar com eles. Mas o que vale mais? Quem vai salvar a sua vida do fogo eterno ou eles? Pastora, mas eu preciso ter um grupo social. Eu não posso então andar só com pessoas da igreja. Mas eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo aqui é que se você é conivente com o que eles falam mal de Deus. Para quem trabalha na área jurídica, né? Quem é conivente com o erro, quem é conivente com assassinato, quem é conivente com roubo também é preso. Porque você sabia e você não fez nada para aquilo não acontecer. As pessoas têm falado muito mal dos evangélicos, as pessoas têm falado muito mal de Deus. O que você tem feito? Você tem dado risada? Ah, é verdade. Sabe aqueles posts que colocam no Instagram? Sabe aqueles posts que saiu quando a Flor de Lis, aconteceu todo aquele problema com a pastora Flor de Lis? Não estou defendendo ela, tá, gente? Quero que vocês entendam isso. Não estou defendendo de forma alguma. Mas aqui, naqueles posts, eles não falavam mal da Flor de Lis. Eles falavam o quê? Olha, o crente é desse jeito. O crente tem essa postura. E aí, o que você fazia? Você achava legal, ia lá e curtia. Colocava um coraçãozinho no Instagram. Colocava um joinha no Facebook. Dava risada no grupo de WhatsApp. Você não defendia o seu Deus. Você não se impunha como filho de Deus. Mas aqui no Salmo está falando. E aí você ora este salmo, você canta este salmo falando: eu odeio, eu não suporto quem fala mal de Deus. Você está sendo hipócrita. Você está mentindo. Porque nessas pequenas coisas você nunca defendeu Deus. Às vezes a gente, sem querer, entristece Deus. E falamos coisas que não fazemos. Né? São essas pequenas atitudes, são essas pequenas posturas. E aí aqui no Salmo 23, no versículo 23 fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Será que você tem coragem de hoje falar para Deus: Senhor, me mostra se eu estou indo para o caminho errado? Porque se você fizer a pergunta, você quer saber a resposta. Será que você tem coragem de perguntar para Deus: Senhor, eu estou pecando? Eu lembro que eu tive um relacionamento que eu sabia que era errado. Porque o homem era casado, né? E aí, gente, eu tava afastada da igreja, tá? Só pra constar. E aí, né, senão vão começar a espalhar que a pastora Sandra saía com homem casado. Gente, tava afastada, tá bom? Passei um tempinho afastada dos caminhos do Senhor. Então, assim, foi nessa época, tá, gente? E aí, eu saí com esse rapaz. Mas assim, não era pra namorar, não era nada. Eu não queria nada sério. Eu falei assim, não quero nada sério. Então, eu vou sair com ele. E aí, a gente saiu por algumas vezes, né? E aí, um dia, sabe aquele dia que você fala assim, eu tô com saudade de ir pra igreja? E aí, eu fui, né, pra igreja. Chegando na igreja, o pastor, eu não sei qual foi a palavra, eu sei que o pastor falou assim: irmãos, vamos orar a Deus e perguntar para ele o que ele quer que a gente faça. A Sandra perguntou? Não, a Sandra não perguntou. Porque a Sandra sabia que Deus ia responder: filha, para de sair com esse homem. A Sandra queria parar de sair? Não, a Sandra não queria parar de sair. Então eu não perguntei. Não perguntei porque
eu não queria ouvir Deus, né? Então, às vezes, a gente vai para a igreja, às vezes a gente vai para as pessoas que num círculo de oração. Círculo de oração esquece, né? Porque quem está em pecado não vai para círculo de oração, nunca, né? Imagina. Culto de intercessão, não, mas de jeito nenhum. Se você sabe que o irmão tem o dom da revelação, você passa longe dele, né? Então, tem cultos que a gente nem aparece. E aí, eu lembro que quando eu tava saindo com esse rapaz, uma irmã, sabe aquelas irmãs do coque, da Assembleia? E eu tenho uma que era uma amiguíssima minha. E ela falou assim, Sandra, eu preciso falar com você. Eu fugi dessa irmã durante 15 dias. Eu falei, mas nunca que eu vou falar com ela. Aí um dia a gente se encontrou no ponto de ônibus. Ela, Sandra, eu preciso falar com você, menina. Que eu preciso que você faça isso e isso. Pra mim era um negócio profissional, gente. Deus não tinha falado nada com ela. Mas por quê? Porque Deus também não envergonha os seus filhos, né? Mas assim, não era, Deus não ia falar. Eu falei desse jeito, era isso, irmã? Ela era, por quê? Aí eu falei, não. Quase que eu já me entrego, né? E aí, hoje, aqui nesse salmo, o Senhor pergunta isso, né? Não, o salmista fala para Deus, vê se há em mim algum caminho mau e me coloca no caminho eterno. E qual é o caminho eterno que você quer ficar? O caminho de lágrimas, de dores, que é o inferno, ou é o caminho da salvação, onde você vai poder ver Jesus, onde você vai poder ver todo mundo que você quer fazer várias perguntas lá no céu? Mas para isso você precisa perguntar, Senhor, existe em mim algum caminho mau? Senhor, existe em mim alguma coisa que eu estou fazendo? Porque às vezes a gente acha que está fazendo tudo certinho também, né? Nem sempre a gente está pecando consciente. Nem sempre a gente está fazendo as coisas erradas sabendo que está fazendo errado. Sei lá, às vezes eu tô fazendo algo e eu falo, não, Senhor, isso, aos meus olhos, isso tá correto. Aos meus olhos, isso tá bom. Aos meus olhos, isso não é errado. Mas diante de Deus é. Então, e o Senhor vai te perdoar, porque assim, eu costumo dizer assim, é pecado, não é pecado até o momento que você não sabe que é pecado. Depois que você descobriu que é pecado e que é errado, aí as coisas ficam mais embaixo. Porque eu morria de medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Ficava assim, meu Deus do céu, blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, e eu morria de medo. Só que eu nunca tinha entendido direito o que era blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí um dia eu cheguei no meu pastor, não o pastor Esdras, meu pastor Francisco, da Quadrangular, e eu falei assim, pastor, pelo amor de... E aquilo já estava me consumindo, eu fiquei quase um mês, nem dormia direito. E eu falava assim, e eu orava assim, Deus, se eu blasfemei contra o Espírito Santo, me perdoa, Pai. Mas eu sei que blasfêmia não tem perdão, mas me perdoa. E eu... Aí eu cheguei no meu pastor e eu falei assim, pastor, me fala o que é. Ele falou assim, você sabe o que é? E eu falei assim, não, eu não sei. Ele falou assim, então fica tranquila, que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Você não errou, você não pecou, porque você não sabe o que é. E Deus, ele não vai cobrar de você algo que você não sabe. Né? Que nem quando a gente não sabe lavar a louça e a mãe começa a ensinar. A mãe não pode te bater porque você lavou a louça errada. Ela tem que te ensinar primeiro como que se lava uma louça. Depois ela começa as cobranças. E aí ele pegou e falou assim, tá pronta para saber o que é? Falei, bom, agora eu já não sei se eu quero saber. Ele falou, não, agora eu vou te explicar o que é. E aí ele foi, me explicou tudo o que era blasfêmia contra o Espírito Santo. Hoje, se eu cometer este pecado, eu estou consciente do meu erro. Já não sou mais uma pessoa inocente. Então, às vezes, a gente não quer perguntar as coisas para Deus por não querer querer continuar sendo leigo, né? Mas se você tiver coragem de perguntar para Deus, e se você, eu te digo até mais, se você quiser
ter uma vida reta diante de Deus, se você quiser fazer a vontade de Deus, se você quiser estar no centro da vontade de Deus, não ser perfeito, porque se você for perfeito, o Senhor te arrebata. Por isso que o Senhor fala que todos os dias nós temos que pedir perdão. Mas se você quiser fazer as coisas conforme o Senhor quer que você faça, aprender diante do Senhor, ore realmente o versículo 24. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Traduzindo, Senhor, eu estou errando em algo que eu acho que eu não estou, mas espera a resposta. Espera a resposta, ora e espera a resposta. E se o Senhor falar, filha, tem. Sabe ali que você faz isso, eu não gosto que você faça isso. Aí ele vai te guiar pelo caminho certo. Às vezes o que é pecado para você, o que o Espírito Santo não quer que você faça, a outra pessoa pode fazer. Tatuagem é pecado? Eu não tenho a minha posição bíblica, porque algumas passagens bíblicas me mostram que sim, outras passagens bíblicas me mostram que não, e eu não tenho a minha opinião formada. Então, então eu fico assim, eu acho bonito, acho legal, faria? Não, não faria. Porque é pecado? Não, porque eu não gosto. Mas eu nunca vou falar para alguém que é pecado, porque eu não sei se é. Às vezes alguém possa me convencer, não, pastora, não é pecado, e me mostrar várias coisas e conseguir me convencer. Ou seja, pode me convencer que é, enfim. Mas às vezes o que é pecado para mim não é pecado para você. Por que eu digo isso? Eu conheço 2 pessoas e as 2 pessoas são da Quadrangular. Na Quadrangular pode usar calça? Pode. Na Quadrangular pode se empregar de calça? Pode. Eu conheço uma moça, uma senhora, que o Espírito Santo falou para ela, eu não quero que você use calça nunca mais. E toda vez que ela tentava colocar calça, ela se sentia incomodada. Ela falou assim que parecia que ela estava assim, batendo na cara de Jesus. É pecado usar calça? Não. Mas para ela, o Espírito Santo falou, eu não quero mais que você use calça. Mas não é por causa disso que ela falava para todo mundo, olha, usar calça é pecado. Não, mas para ela era. E uma outra situação, uma moça, beber vinho é pecado? Não, beber vinho não é pecado. Só que eu conheço uma moça da Quadrangular também, que o Espírito Santo chegou para ela e falou assim, eu não quero mais que você beba vinho. Ela saiu falando para todo mundo que beber vinho é pecado? Não. Mas ela não bebe, porque todas as vezes que ela tentou beber vinho, depois disso, ela não conseguiu. Ela se sentiu suja e imunda. Eu tenho quantos minutos? Não, é que eu vou colocar acho que o meu carregador tá pedindo, o meu celular tá pedindo bateria. Vou pegar o carregador aqui, rapidinho. Tá Pode bom. continuar. Tá. Você tem uns 14 minutos. Então tá bom. Então dá tempo de orar ainda. Pera aí, pode continuar, eu vou pegar só o carregador aqui, tá? E aí, o que acontece? Para ela, beber o vinho é pecado. Só que nem por isso ela sai falando para todo mundo que é pecado. Então, às vezes, o que é pecado para você não é pecado para outra pessoa. Então, por isso que fazer essa pergunta para o Espírito Santo, o que há de mim errado? Por isso que eu te digo, às vezes nós fazemos coisas que pra gente é certo. Não que eu diga que é certo, mas pra gente não é pecado, pra gente não é errado, a gente tá fazendo tudo certinho. Mas o Espírito Santo não quer mais que você faça. Só que será que a gente está preparado? Será que você está preparado para o Espírito Santo falar assim, olha, eu quero que você, Mike, fique 10 anos sem beijar ninguém. 10 anos? Já Nem meu pensou? filho vou beijar? Ninguém. Eu consigo. Então, e aí, será que eu lembro que quando eu estava
Eu contei isso quando eu fui na igreja de vocês, que o Espírito Santo falou assim pra mim: eu não quero que você fique com mais ninguém até eu colocar a pessoa que você vai casar. E eu fiquei assim, como que eu vou saber quem é a pessoa que eu vou casar? E eu era uma pessoa hiper carente, sabe? Não conseguia ficar sozinha, enfim. Eu fiquei 6 anos sem ficar com ninguém. Eu já tava na igreja, mas assim, para uma pessoa que era extremamente carente e achava que ninguém me amava, ninguém me queria e sempre queria um relacionamento, foi muito difícil. Nos 3 últimos anos, eu entendi em Deus que eu precisava esperar. E aí foi quando a Sil apareceu, e aí eu me senti mais culpada ainda, porque eu falei, meu Deus, eu fiquei ainda, além de ter ficado com uma mulher, fiquei com uma pessoa que Jesus falou que não era para ficar com ninguém, até saber que eu ia casar com a pessoa. E foi vários questionamentos, quase surtei, mas enfim, vou casar. E aí, Glória a Deus! amém, depois de 7 anos, vou casar. E aí, é muito difícil quando o Senhor te pede algo. Mas ele conhece o seu caminho lá na frente. Ele sabe por que está te pedindo isso. Ele não está te pedindo isso porque ele quer te castigar, ou porque ele é ruim, ou porque ele quer que você sofra. Ele está te pedindo isso porque ele está preparando o melhor para você. Ele está te pedindo isso porque ele quer te preparar para algo melhor. Ele está te pedindo isso porque ele quer te aperfeiçoar para algo melhor. Então, a nossa oração de hoje vai ser a oração do versículo 24. Senhor, há em mim algum caminho mau? E que você tenha coragem de fazer essa oração. E a determinação de ouvir o que Deus tem para falar contigo. Pode ser que o Senhor já tenha falado com você nesta live de hoje, pode ser que o Senhor tenha falado contigo nas lives anteriores. E você está fingindo que não é com você. Porque nós temos esse péssimo hábito de fingir que não é com a gente. Quando a gente sabe que é conosco. A gente só agarra quando é a bênção, né? Deus vai te dar, Deus vai fazer, você vai prosperar. Mas quando o Senhor começa a nos chamar à correção, a gente tem o hábito de fingir que não é conosco. Então hoje, na verdade, a minha oração para você vai ser que Ele te dê, que você tenha a coragem de fazer essa oração. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu apresento cada filho teu, Senhor. Cada filho que teve a oportunidade de entrar nesta live. Senhor, cada filho que vai ver pelo YouTube ou, Senhor, num outro canal. Senhor, mas que o Senhor venha abrir os olhos dele. Senhor, que ele venha entender, Senhor, que o Senhor é aquele que conhece ele no passado, conheceu ele no passado, conhece ele no presente e sabe do futuro dele. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abra o coração do teu filho, que ele venha entender que ele precisa fazer a sua vontade, Pai. Não fazer a sua vontade, Deus, para que as pessoas vejam que ele é bom, mas fazer a sua vontade porque o Senhor necessita e o Senhor requer isso dele, Pai. Senhor, me ensina também, Deus, a perguntar o que há de errado em mim e esperar pelas respostas. Senhor, me ensina a andar no caminho certo e correto. Senhor, eu tenho certeza que esta campanha do Salmo 139 não foi à toa no coração de quem o Senhor colocou. Eu sei que o Senhor teve um propósito para isso. E eu sei que este propósito foi e será cumprido, Pai, na vida de cada um que ouviu esta live e que vai ouvir, Pai. Senhor, abençoe os líderes da igreja, abençoe os ministérios e abençoe, Senhor, a cada pessoa que se dispor a ouvir, Senhor, o teu chamado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Eu
foi com muito amor que eu falei, com muito amor que eu não falo que eu preguei, eu não gosto de falar que eu prego, eu gosto de falar que eu converso, né, com vocês. Foi muito gostoso, novo para mim, que eu nunca preguei pelo Instagram, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que o Senhor ministrou primeiro no meu coração e depois no coração de vocês. Olha, os comentários estão abertos. Se vocês quiserem comentar, vocês que estão assistindo, quiserem comentar alguma coisa para a pastora Sandra, aqui, tudo mais, fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, a gente pode responder aqui enquanto eu finalizo e agradeço. Pastora Sandra, muito obrigado pela sua disponibilidade. Deus continue te abençoando, a sua Amém. experiência, a sua história. Nos trouxe nessa campanha muita vivência pessoal, e isso é bom porque a gente acaba tendo uma visão mais próxima, mais atual, mais fresca do que realmente é a palavra de Deus nesse Salmo 139. Ficou muito ilustrado, muito claro para mim, e eu tenho certeza que também para o pessoal aí de casa. Acho que não tem nenhuma pergunta. Camila está agradecendo. Beijo, Camila. Então, nós vamos finalizar. Deus Amém. abençoe. E, Amém. pastora Sandra, amém. E aí a gente continua, aqui vai ficar salvo no IGTV e também no canal no YouTube em breve. Então você pode acompanhar desde o início até o fim. O último Agora dia eu da vou nossa campanha nosso dia da nossa campanha, você acompanhar. Agora, o último dia é dia 20 de novembro. Então a gente tem mais 2 encontros. A da sexta-feira que vem e da outra sexta-feira aqui no Instagram. Como eu falei, vai ficar salvo no IGTV e também no YouTube. Muito obrigado, pessoal. Até sexta-feira que vem. Beijos.